Bom dia, sejam todos bem-vindos aí a mais um Eventos FB. Hoje com a Priscila Gonçalves aqui para falar um pouquinho sobre o uso do Design Thinking na educação, né? Lembrando, pessoal, que esse evento é um evento em parceria entre o Eventos FB e a Escola Virtual, tá? Para quem não conhece, a Escola Virtual é o portal de cursos online da Fundação Bradesco, tá gratuito, sempre bom lembrar isso, né? Quem não conhece, eu convido todo mundo aí a acessar lá o ev.org.br e conhecer lá a gama gigantesca de cursos que a Fundação oferece de forma totalmente gratuita, com emissão de certificado e tudo mais. Então, a Priscila ela é autora de um curso sobre Design Thinking na educação que está sendo lançado recente aí pela Escola Virtual, né? E ela está aqui hoje, aqui no Eventos FB, aqui para participar com a gente, para falar um pouco sobre, né, o uso do Design Thinking na educação, para falar um pouco sobre o conteúdo desse curso, né, para dar aí uma prévia para vocês, né, nesse bate-papo rápido aqui que a gente vai ter. E eu já aproveito também para convidar todo mundo aí ao final, né, desse bate-papo que se matricule lá no curso também e faça, né, esse curso lá no site da Escola Virtual, que eu tenho certeza que se você gostar desse workshop aqui, dessa palestra que a gente vai ter agora, eu não tenho dúvida que você vai gostar muito do curso, né? Então é isso. Obrigado a todo mundo que está aqui online hoje com a gente. Obrigado a Priscila. Espero que todos aí aproveitem bastante, a gente possa trocar bastante informação nessa manhã de hoje aí, que todo mundo saia ganhando aí, ok? Então é com você aí, Priscila. Obrigado mais uma vez. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui como para mais uma conversa nesse sistema aqui da Escola Virtual da Fundação Bradesco, para falar de DT. Vocês já viram que eu já chamo de Design Thinking de DT. E também para falar do curso básico, que é um curso feito com muito carinho, que já está disponível lá na plataforma da Escola Virtual. Vou falar um pouco dele aqui ao longo da minha apresentação e como o Iago falou, em alguns momentos eu vou pedir que vocês participem aqui pelo chat. Não sei se vocês estão colocando para todos os painelistas, acho que é assim que a gente consegue se ver as falas aqui, as palavras que eu vou perguntar ao longo da nossa conversa. Ou está host, se vocês verem aí a send to, deve estar para host, se vocês mudem para todos os painelistas, all panelists, porque aí a gente consegue conversar por aqui. Bom, então vamos lá. Eu queria saber, olha, para começar, hein, quero ver se esse chat está funcionando, se tem alguém aqui que não conhece Design Thinking. Se tem alguém que não ouviu falar em Design Thinking ainda, ou todo mundo já ouviu falar de alguma forma sobre o DT. Ah, tem o Jefferson que não conhece, o Fábio Ramos. Tá, gente, ouviu falar, mas não conhece muito, alguns não conhecem. Ótimo. André também não conhece, Angélica, olha, Amazonas não, AM. Manhã. Tá joia. Então, já vou perguntar para você. Ah, a Josiane fez o curso. Que legal, Josiane. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Vamos falar de DT. Meu nome é Priscila Gonçalves. Eu sou fundadora do Educa Digital, que é uma organização que existe há 10 anos. E o meu foco de trabalho é com educação aberta, inclusive tem um outro curso lá na Escola Virtual, que é um curso sobre recursos educacionais abertos. Convido vocês também a conhecerem o que é esse aberto, que não é o grátis, e tem tudo a ver com o DT, porque o DT induz a uma prática aberta, a gente já vai falar sobre isso. E eu também trabalho com a cultura digital, como que a gente pode aprimorar os processos de ensino-aprendizagem diante das tecnologias digitais, sempre considerando os direitos humanos no contexto digital. Também sou professora da pós-graduação aqui em São Paulo, no Instituto Singularidades, que é uma pós muito legal sobre formação integral do educador.
E sou autora de vários materiais sobre DT, sobre educação aberta, e depois vocês podem conhecer mais no site do Educa Digital. Eu trouxe essa foto minha aqui, foi a foto da primeira oficina que nós fizemos em 2014, do lançamento desse material, que vocês vão poder acessar. Ele está disponível no site DT para Educadores, mas também tem o link dele lá no curso que está aqui na Escola de Formação. Foi um dia muito legal, como vocês podem ver, eu estava bem feliz. A gente está completando 7 anos oficialmente, agora em 2021, do lançamento desse material, do trabalho com o DT na educação, que nós inauguramos no Brasil. Hoje a gente já ouve muita gente falar em DT e em DT na educação, mas foi aí em 2014 que a gente fez esse lançamento do material, fizemos a primeira oficina. Então, essa foto eu gosto muito de trazê-la, porque eu estou aqui hoje com vocês para me falando com vocês nesse chapéu do DT, né? Que é uma abordagem que me encanta muito e que eu espero que encante vocês também. Então, vamos lá. Deixa eu passar para o próximo. Eu queria que vocês escrevessem aqui para mim no chat uma palavra que a qualidade que vocês mais admiram numa pessoa, nas pessoas em geral. Qual é a qualidade que vocês... Empatia, já chegou primeiro aí do William. Inteligência, generosidade, criatividade, sinceridade, compromisso, gentileza, nossa, gentileza, né, atualmente, honestidade, respeito, confiança, lealdade, compaixão, otimismo. Muito bom, muito bom. Essa qualidade que a gente admira nas pessoas, normalmente é uma qualidade que a gente busca desenvolver na gente também, né? Vocês já pararam para pensar isso? Quando a gente admira a pessoa por uma qualidade, é algo que para nós é muito importante. Ótimo. Podem continuar pensando aí. A gente vai continuar falando aqui. Então, vamos lá. Quem já ouviu falar em DT, mesmo quem não ouviu, já deve ter visto muitas imagens usando os famosos post-its, que são esses papeizinhos coloridos que a gente gruda em diversas superfícies e normalmente tem um grupo de pessoas trabalhando naqueles post-its. E quem não conhece muito bem o DT pode pensar, mas DT é um monte de post-it, agora a gente trabalhar com os post-its significa que a gente está usando o Design Thinking? Não necessariamente, ainda mais agora que nós estamos vivenciando essa situação de pandemia, do ensino remoto, dos encontros remotos, nem sempre a gente tem o DT. Por mais que tenha algumas aplicações aí online que simulam, nem sempre a gente tem o DT, não, nem sempre a gente tem os post-its. Tem essas aplicações que simulam os post-its, na verdade, nem sempre a gente precisa ter o post-it ou o papelzinho colorido para a gente trabalhar com o DT, para a gente utilizar o DT. Eles são bacanas? São, justamente porque a gente pode deslocar, a gente pode agrupar, descartar algum outro que a gente não precise, mas não significa que todo o trabalho com Design Thinking precisa ter os papeizinhos coloridos. Então, vamos lá. Vocês falaram várias palavras aqui, muitas delas têm tudo a ver com a abordagem do DT, especialmente com a abordagem do DT na educação. Eu selecionei algumas aqui que são fundamentais para a gente poder entender o DT e como que o DT pode nos auxiliar no aprimoramento dos processos educativos. Então, o DT tem a ver com conexão, tem a ver com cooperação fundamental, colaboração, customização. Por que customização? Porque cada região, cada escola, cada grupo de estudantes que participam de um determinado projeto tem um perfil e a gente pode customizar, a gente pode adaptar. Empatia, vários falaram aqui, algo fundamental nos dias de hoje. Por mais que a gente esteja falando muito de empatia, não é fácil a gente exercitar a empatia, é algo que a gente precisa prestar muita atenção diariamente, é um exercício cotidiano. Flexibilidade tem tudo a ver também com o DT, porque
Diferentemente do que algumas pessoas falam, o DT é uma metodologia, não é uma metodologia, é uma abordagem, justamente pela flexibilidade. A gente pode criar diversas metodologias usando o DT como abordagem. Já vamos falar mais sobre isso. Tem a ver com rede, porque conecta pessoas, tem a ver com a curiosidade, tem coisa mais importante no processo de aprendizagem, seja em crianças, seja em adultos, do que a gente ser curioso com alguma coisa, a gente buscar informação, buscar saber mais sobre um assunto, tem que ter a curiosidade. Em educação também é importante a intencionalidade. O que a gente planejou, qual a nossa intenção como educadores ao desenvolver um determinado projeto, que não é a mesma coisa de querer um resultado específico pronto. E o DT trabalha isso super bem, vamos falar disso também. O que mais que temos aqui? Imprevisibilidade, fundamental no DT, vamos entender melhor o que significa esse imprevisível. A interdependência, que tem a ver com a religação dos conteúdos. O DT propicia a transdisciplinaridade, a gente poder trabalhar de uma forma integrando os diversos conteúdos, os diversos componentes curriculares. E, claro, escuta tem a ver com empatia, enfim. Tem várias outras palavras, eu destaquei algumas aqui que eu considero fundamental para a gente conseguir entender por que o DT é tão bacana para a gente utilizar na educação. Outras imagens relacionadas ao DT, que vocês já devem ter visto, porque a gente pode usar o DT em sala de aula, a gente pode usar em formação docente, a gente pode usar em projetos, na criação de projetos institucionais, em vez de mandar um grupo, realocar um grupo específico para criar um projeto, a gente cria de forma cooperativa, colaborativa, com as pessoas que vão ser beneficiadas por aqueles projetos. E a gente pode também criar práticas inovadoras, como eu falei para vocês, através de várias metodologias. Então, o DT não é uma metodologia por si só. Ele instiga que a gente desenvolva diversas metodologias. E o DT também propicia isso que vocês estão vendo. A gente pode trabalhar na mesa, a gente pode trabalhar no chão, na parede, a gente pode utilizar a tecnologia junto com a outra tecnologia analógica, que são os papeizinhos coloridos post-its. Propicia uma reorganização, parece até um caos criativo, tem gente que fala isso também, isso é bacana, porque tudo isso está acontecendo. A troca de conhecimentos está acontecendo, não precisa todo mundo estar sentadinho, daquele jeito tradicional das carteiras enfileiradas que a gente conhece muito no padrão, né, naquela imagem padrão de escola. Mas o que é o DT? Para quem nunca ouviu falar de DT, tem também uma crença de que o design thinking seria algo de fora, algo que veio dos Estados Unidos, simplesmente para ser aplicado no Brasil. Mas não é isso. O DT é difícil de traduzir, design é difícil de traduzir. Design pode ser projeto, pode ser criação, pode ser plano. E hoje a palavra design, inclusive no Brasil, tem uma área de conhecimento, né, reconhecidamente como área de conhecimento, e a palavra é empregada em diversas áreas, em diversas áreas do conhecimento, projetos. Isso é o bacana do design. Tudo pode ter design, a natureza tem design. Vocês nunca pensaram nisso, né? Como a natureza foi criada, tem um design. Porque teve um foco de criação em todas essas espécies e tudo isso que a gente vê. Claro que é um design que não cabe a nós humanos, mas é um design. Tudo tem design, se a gente pensar. Então, é muito difícil a gente traduzir o design. E o thinking, com a palavra junta, né? O pensar, pode ser o achar, depende do caso. Quando a gente junta o design thinking, seria pensamento de design, design do pensar, de novo, a gente não ia conseguir traduzir de fato o design. Há algumas traduções para pensamento criativo, tem um projeto bacana aqui do Instituto Alana, que é o Criativos da Escola, que usa o Design Thinking para trabalhar com crianças, mas a gente resolveu não traduzir,
porque era um movimento que estava começando a surgir, e como tudo que a gente faz em língua portuguesa, é muito difícil da gente contar tantas coisas bacanas que nós fazemos para outros países. O design thinking poderia ser uma tag, vamos pensar, né? Uma tag, um termo, uma palavra-chave para a gente poder comunicar também as coisas que a gente está fazendo segundo essa abordagem. Se a gente for conceituar, a gente pode usar a maneira como os designers abordam problemas e como propõem soluções, né, resoluções, para promover uma nova experiência mais completa na vida das pessoas. Então, é uma maneira de abordar problemas, uma nova maneira de abordar problemas. Então, vamos lá. Abordagem para a solução de problemas, centrada no ser humano. Então, as pessoas são fundamentais, por isso que a gente precisa conhecer e gostar muito de trabalhar com pessoas, entender as jornadas das pessoas, para poder pensar em processos intencionais, colaborativos e experimentais. Tem muita prática, tem muita mão na massa, muita prototipagem para chegar a esse novo, para chegar a essa inovação. Então, o DT não é uma inovação em si mesmo. O DT ele pode provocar uma inovação. E como que a inovação acontece? Por meio do processo, na forma como as pessoas participam e interagem no processo de DT, e, claro, aquilo que é produzido. Mas o processo tem muito de inovação, e o DT propicia que a gente consiga enxergar isso. É fundamental que a gente considere a inovação no processo. Como que a inovação acontece de acordo com o processo de desenvolvimento do DT. Especialmente falando em educação, né? Como tudo isso surgiu? Como o DT não é da área de educação, ele não vem da área de conhecimento da pedagogia, ele vem do design. Uma das grandes origens é a escola Bauhaus, que talvez quem estudou artes, arquitetura, certamente ouviu falar que foi uma escola de vanguarda no começo do século XIX, e ela foi fechada em 1933 por conta de ser considerada um antro comunista lá na Alemanha, pelo governo nazista. E ela, mesmo assim, hoje já tem, sei que ela voltou, tem um renascimento da Bauhaus acontecendo, mas desde o tempo que ela foi fechada, ela influenciou muitas pessoas em vários países do mundo, inclusive na arquitetura. Aqui no Brasil, o Niemeyer foi um dos influenciados pelas correntes da escola Bauhaus, porque essencialmente o que ela pregava? Que a gente está, naquele momento, era o momento da revolução industrial, quando as máquinas, a produção em série. Era preciso considerar aquele conhecimento do passado, que era feito pelos artesãos, uma coisa mais manual, mais relacionada às pessoas que iam ser beneficiadas por aquele produto, e também a tecnologia que estava chegando na época, a indústria. Como que essa junção poderia levar a inovações, a um trabalho com mais significado? Isso virou o forte do design thinking, não chamava design thinking ainda nessa época, mas depois, mais pela década de 60, a gente já vai ver um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, esse pensamento do design começou a ser citado como termo. Só que tivemos uma outra questão também. A palavra design, desde que a escola foi fechada, acabou assumindo uma conotação mais estética para todos nós leigos que não somos da área do design. Por muito tempo a gente associava alguma coisa que era de design como algo meramente estético ou inatingível, muitas vezes restrito a museus específicos, galerias específicas. Mas a alma, o centro do design é justamente colocar as pessoas no centro. Como que a gente cria produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. Esse é o pensamento de design. Esse gráfico foi feito pelo Fábio Silveira, que é um designer
que na época que a gente estava lançando o material DT para educadores, ele participou bastante ativamente, e ele criou essa mandala, esse infográfico, para mostrar que o design, né, a área do design, ela vem desde a década de 60, reconhecidamente como uma área, e que esse termo, ele não era falado como design thinking, mas o pensamento do design existia desde então. Só que só nos anos 2000, quando essa agência de inovação chamada IDEO, que fica lá no Vale do Silício, meu áudio está travado? Deixa eu ligar novamente aqui. Melhorou? Ah, normal aqui, Priscila, pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Eu vi Deve ser algum problema aí, eu vou chamar a pessoa para a gente tentar resolver. Tá. Então, nos anos 2000, essa agência, a IDEO, ela popularizou o termo, ela colocou o termo na mídia, vamos dizer assim. Começou a falar disso em congressos, em seminários na área de negócios, no Fórum Econômico de Davos, começou a dar luz a esse termo design thinking. E esse termo começou a ser citado em várias revistas da área de negócios, em revistas da área de inovação, porque o que a IDEO fazia e faz até hoje? Ela trabalha com processos inovadores nas empresas. Então, o primeiro emprego do DT veio da área de negócios, da área de empresarial, para mudar aquela forma tradicional de criar uma área fechadinha de inovação, que só as pessoas com mentes ilustres que vão criar os novos negócios. O DT muda isso, porque ele abre, ele faz com que várias pessoas participem do processo de inovação, não só um grupo fechado, mas também os clientes, os fornecedores, as futuras pessoas que vão ser beneficiadas. Ele expande as possibilidades de inovação por meio do DT e provoca a criação de protótipos, de experimentações. Então, antes da gente lançar um produto, vamos fazer experimentações, vamos criar protótipos, testar esse produto, para ver se é isso mesmo que a gente deseja aprimorar, que sempre vai ter erro, isso é outra coisa bem importante, sempre vai dar errado, porque vai ter que ajustar. Não é uma coisa pronta, feita, fechada. E isso tem tudo a ver quando a gente pensa no processo educativo. As três aspectos fundamentais para entender o modelo de pensamento que o DT traz. Empatia, que é essa visão multidisciplinar, a gente entender a perspectiva do outro, não é se colocar no lugar do outro, porque é impossível a gente estar no lugar da outra pessoa, mas entender o ponto de vista dela. Por que ela está trazendo aquilo? De onde ela vem? De que lugar ela está falando? O que ela já passou para ela estar com aquele tipo de opinião, de apresentando algum tipo de informação ou algum sentimento que ela traga? Como que a gente sai da nossa opinião sobre aquela pessoa, a gente ultrapassa os nossos preconceitos, que eles existem, a gente tem que reconhecer que eles existem, mas a gente ultrapassa para entender o ponto de vista daquela pessoa. Por isso que é um exercício, não é simples, nada simples. Outro ponto fundamental do DT, a colaboração, que é uma palavra muito legal, tem um significado muito bacana. A gente vê falar muito sobre colaboração e não tem coisa mais difícil que é colaborar. Colaborar na vida profissional é super difícil, requer uma abertura muito grande e também um exercício constante de colaboração. Não é simples alguém vir e dar pitaco naquilo que a gente escreveu, ou quando a gente tem uma ideia que demorou para a ideia chegar, aí vem alguém e fala mais ou menos, mas essa ideia é assim assado. O que a gente tende a fazer? A gente tende a defender a nossa ideia. Mas no espírito colaborativo, isso não pode acontecer. A gente tem que se abrir para receber os feedbacks, para receber o que a pessoa está trazendo sobre a nossa ideia como um aprimoramento. Isso é colaborar, porque a ideia ela vem de várias cabeças. Como a gente
usa o DT para processos em grupo, para processos colaborativos, a gente não vai ter uma pessoa que é o gênio que teve a ideia, alguém que salvou o grupo, não. O grupo, ele precisa atuar de forma verdadeiramente cooperativa, por isso que a cooperação é fundamental no processo de DT. E o terceiro ponto é aquilo que eu estava falando há pouco, o protótipo ou experimentação. Vamos experimentar considerando que aquilo que a gente criou vai dar errado. Quantas vezes a gente pensa nisso quando a gente está criando algum tipo de projeto educativo? Ou algum projeto com os estudantes em sala de aula? Pode errar? Não pode errar, tem que dar certo, não. O DT contempla o erro de forma que o ajuste daquele erro vai ser algo constante, vai ser um aprimoramento constante. Olha como muda, parece simples, empatia, colaboração, experimentação, não. A prática desses 3 princípios não é nada simples, é um exercício mesmo constante. E aí, nesse círculo bem destacado, criar com as pessoas e não para as pessoas. Isso muda completamente a forma como a gente age. Não é para alguém, mas com alguém. E o com alguém envolve a colaboração, envolve a gente estar aberto para receber os feedbacks, bons ou ruins, envolve a gente entender o ponto de vista das pessoas para quem a gente está, com quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai atuar. E isso envolve os nossos alunos, no caso da educação. Inovação no DT, gente, não tem a ver com disruptivo, nem tem a ver com incremental, que acho que vocês já ouviram falar. Incremental é quando você faz algo, modifica alguma coisa que já existe e torna ela melhor. A TV, a Smart TV, por exemplo. Agora ela é uma inovação de algo que já existia. Todo mundo conhece a TV antiga, a TV de tubo, agora a gente tem a TV Smart. Então, é uma inovação incremental. A disruptiva é quando surge algo que não existia. A internet, a web que a gente usa até hoje, é uma inovação disruptiva, porque não tinha isso. Não, foi algo que mudou a nossa vida, que muda até hoje, é tão influente na nossa vida. Mas ela é algo que surge. No DT, a inovação ela tem a ver com o valor percebido. A inovação, ela acontece. Lembre bem disso. A inovação acontece. Ela acontece como? Acontece no uso. E, às vezes, esse uso demora. O próprio post-it, eu trouxe aí de exemplo. O post-it, vocês sabiam que foi uma cola que não deu certo? Quem inventou a marca post-it foi a 3M. Hoje a gente tem várias outras marcas desses papeizinhos coloridos. Mas, na época que a cola deu errado, eles deixaram aquele material, não sabiam o que fazer com aquilo, a cola deu errado, até que alguém um dia pegou o material com aquela cola fraquinha e começou a colocar numa agenda para fazer marcação. E começaram a ver o uso do DT. Tem vídeos sobre do DT, do post-it. Tem vídeos sobre a história do post-it que vocês podem buscar no YouTube. Vale muito a pena, porque mostra como as inovações elas não são imediatas, elas requerem um tempo, até que as pessoas percebam o valor. O rádio também. O rádio demorou 20 anos para cair no gosto popular. Só quando começou a fazer as transmissões ao vivo, geralmente dos jogos esportivos, é que as pessoas perceberam, nossa, se eu ouvir o rádio, eu vou saber antes da notícia do que o jornal que vai chegar no dia seguinte. Então, as pessoas envolvidas em todos os processos têm muito a ver com o valor, com esse processo de DT. Por isso, gente, não adianta criar uma rede social por si, ela não é inovação. Se as pessoas não entrarem lá, não interagirem lá, não pode ser considerado uma inovação. Um aplicativo, mesma coisa. Quantos aplicativos a gente tem embaixo aí que a gente mal usa? Não podemos considerar inovação por si, dentro do modelo de pensamento do DT. A embalagem mais bonita, diferente, não é uma inovação se ela não for útil, se ela não for fácil de manuseio para o consumidor. Aquilo que você pensou fora da caixa também não é uma inovação. Olha só que interessante isso. Eu gosto muito de falar disso, porque a gente também ouve falar pensar fora da caixa, mas às vezes, ou quase sempre, a gente está em caixas. A nossa escola, o lugar onde a gente trabalha, a instituição, a
caixa tem um jeito de ser, tem as suas regras, tem todo um perfil que a gente pode considerar como essa caixa. Então, a gente tem que pensar em como criar coisas novas considerando esse contexto, ou essa caixa. Porque nem sempre, se a gente pensar fora, a gente vai conseguir que aquilo seja implementado, porque a gente não considerou empaticamente o lugar, a instituição onde estamos inseridos. O software também não é uma inovação se não tiver uso, ou seja, a inovação é fruto da criatividade colocada em prática com o intuito de gerar resultado positivo na vida das pessoas. Essa frase é do Tênis Pinheiro e do Luiz Alt, nesse livro Design Thinking Brasil, que não é um livro sobre educação, mas é um primeiro livro publicado no Brasil que traz o modelo de pensamento do Design Thinking no contexto brasileiro. É um livro muito legal, indico para vocês que quiserem saber mais. Só para a gente entender, então, esse modelo de pensamento, o mindset do DT. Por que ele é um modelo de pensamento? Porque ele faz uma combinação com o pensamento analítico, aquilo que a gente sempre acostumou a aprender, especialmente na escola. Vamos conhecer o passado, o que foi produzido no passado, né? O conhecimento do passado para a gente entender o hoje. Só que esse hoje, vamos pensar inclusive na nossa vida atual de pandemia. Quem um dia imaginaria que nós entraríamos, um vírus surgiria e colocaria o mundo inteiro em quarentena? Levaria a uma mudança drástica de várias formas de trabalho, de relações, de tudo que a gente está vivendo hoje. Nem tudo do passado é possível conhecer o que a gente está vivendo, o nosso presente, o que nós temos no presente. Por isso que no DT a gente usa o pensamento abdutivo, que vem da semiótica. A semiótica é uma ciência que estuda os signos. E as mudanças que esses signos vão tendo ao longo das mudanças culturais. A própria palavra navegar. Antes da internet, ou antes do homem ir para o espaço, navegar era só nos rios e mares. O homem foi para o espaço na década de 60, começamos a falar em navegar no espaço. Hoje a gente fala em navegar na internet. Ou seja, isso é a semiótica. Outro ponto da semiótica que a gente usa bastante no DT são os objetos, os bonequinhos. Quando a gente vai construir um protótipo, a gente dá significado para aqueles objetos. E o pensamento abdutivo, ele olha para hipóteses. A gente imagina um cenário, a gente conhece previamente, mas a gente imagina um cenário e aí nós construímos alguma coisa nova. Por isso que as experiências, a gente usa as nossas experiências e o nosso repertório, nossos conhecimentos para a gente poder resolver os problemas. Alguém já falou de citação de livros, aqui tem muito livro atualmente de DT. Eu trouxe algumas imagens para vocês, depois vocês vão poder acessar essa apresentação aqui, que tem várias referências no final. Esses livros de DT, a grande maioria, eles olham muito para esse modelo de pensamento nos negócios, na área de business, mas agora a gente já está tendo livros falando do uso do DT, inclusive na educação. Esse coloridinho aqui é o meu, ó, que vocês podem achar também, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Esse livro, Roube como um Artista, mas o que tem a ver com DT? Tem tudo a ver com DT, porque esse artista, o Austin Kleon, ele fala como que o artista se inspira no que já existe para criar algo novo. É muito bacana esse livro. Ele não fala do design thinking, mas tudo que a forma como ele conta, como que acontece o processo criativo, tem tudo a ver com o DT, por isso que eu indico muito esse livro. Essa imagem, gente, é da escola de design lá de Stanford. Tudo que vocês poderiam imaginar é um ateliê, algum tipo de trabalho artístico, mas não uma universidade. Isso é uma universidade dentro lá de Stanford que trabalha design thinking. E se vocês procurarem depois, em buscas, universidades pelo mundo que tem design thinking, vocês vão ver que o formato todo dos espaços já é outro.
não é aquele formato tradicional que a gente costuma conhecer. Tá? Às vezes empata aqui. Isso aqui também é importante, as conotações erradas do DT. Que a gente, vamos entender primeiro o que não é o DT. A gente viu que o DT é uma abordagem baseada nas pessoas para a gente resolver problemas de maneira empática, colaborativa e com experimentação. E o que não é o DT? A gente não pode dizer que é uma especialização do design, porque o design sempre focou nas pessoas. Então, tudo que a gente sabe de DT veio da área do design. Também não é uma metodologia, que eu falei para vocês. Ele é uma abordagem que permite a criação de diversas metodologias. Eu vou criar uma metodologia de uma turma que eu vou trabalhar hoje, amanhã é uma outra turma, num outro contexto, numa outra situação, vai ser outra metodologia. Então, a gente não pode acreditar que tem uma lista de metodologias ativas, por exemplo. As metodologias nós criamos. Nós, professores, educadores, somos autores das nossas metodologias. E isso é o mais importante, a gente se inspira e cria. Outra coisa que também não é caixa de ferramentas, porque o DT não tem uma caixinha pronta de ferramentas ou itens que você vai lá buscar para criar alguma coisa. O DT, por isso que é o hobby como artista. O DT, ele usa conhecimentos de outras áreas naquilo que você está desenvolvendo. Então, a gente usa em um processo de DT a análise SWOT, vocês já ouviram falar? Naquela análise que traz, que você monta um quadrante de aspectos externos, internos, e veio isso de uma área de planejamento, a gente usa no DT. Mapa mental, que também é usado não só na educação, em diversas outras áreas, a gente também pode usar no DT. Elementos da psicologia, como a etnografia, que vem da antropologia, a gente usa muitas coisas das outras áreas no DT, e essa é a abrangência bacana que o DT possibilita. Então, não tem uma caixinha que é de DT. Ah, isso é para o DT. Não, o DT pode usar várias áreas. E a terceira coisa, isso veio do livro The Service Startup, do Tênis Pinheiro, que ele fala disso tudo também para a área de negócios. E eu acrescentei um quarto item, que eu já vi que já me perguntaram aqui no chat, a história da metodologia de problemas, da metodologia de projetos. O DT não é a mesma coisa que metodologia de projetos. Entendemos isso? Não é. Por que não é? Por várias questões. DT surgiu do design, metodologia de projetos surgiu da pedagogia, dos estudos da educação. Por que não é a mesma coisa? Porque tem uma coisa na verdade, tem semelhanças, tudo tem as suas semelhanças. A gente tem um problema para ser analisado, temos um desafio, no DT a gente chama de desafio. Então tem um problema, parte do problema. Tem um planejamento, tanto no DT quanto na metodologia de projeto, você tem um planejamento para desenvolver. No DT, antes de você planejar desenvolver, você tem que entender quem são as pessoas, qual é o contexto. E a execução do DT também tem uma ação a ser feita da mesma forma com a metodologia de projeto. Mas a grande diferença é aquela palavra que eu coloquei lá no início, a imprevisibilidade. Quando você faz uma metodologia de projeto, geralmente você sabe onde ele vai chegar. Você sabe qual é o projeto esperado. No DT, não. No DT, você conta com a imprevisibilidade. Você tem um desafio, você tem um problema, você tem um processo, e o que vai resultar, a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai ser. Pode ser coisas bacanas, pode ser coisas não tão bacanas, que precisam aprimorar. É uma abertura para deixar o grupo produzir, sem necessariamente ter que formatar aquele projeto pensado. Deu para entender isso? Podemos falar depois na hora das perguntas. E o que eu tenho pontuado, e pontuo nesse livro aqui, sobre a história da ritualização. Na minha visão, o DT na educação, ele vem ritualizar boas práticas. Por que eu falo isso? Quem já participou de um processo, de uma oficina de DT, de um curso de DT, certamente vai identificar atividades
que vocês, como educadores, já faziam. Nossa, mas eu fazia alguma coisa parecida com isso. Ah, mas isso é tal coisa. Ou mesmo identificar com a metodologia de projeto, porque você tem essa vivência, você tem esse repertório. E o DT possibilita a ritualização dessas boas práticas, porque quando a gente ritualiza, a gente permite que outras pessoas se inspirem naquele ritual, a gente faz com que a gente mesmo crie um ritual para nós, para o desenvolvimento da nossa prática educativa, e a gente consegue, de uma forma muito mais interessante, registrar aquela nossa prática, porque a gente visualiza o processo. Então, o DT, ele traz uma série de inspirações para a educação, mas, especialmente, ele colabora com boas práticas que já eram realizadas. Então, não vamos dizer que o DT muda tudo, que agora tem que usar DT. Não, muitos educadores sempre fizeram práticas interessantes que, se a gente fosse analisar hoje, tem tudo a ver com DT. Só que não chamava de DT, não falava disso na época, mas tem a ver por justamente considerar esses aspectos do DT. Então, por isso eu gosto muito de falar da ritualização, para que nós, educadores, nos vejamos no DT, que seja alguma coisa que a gente se sinta pertencente, e não algo de fora que veio, mudou completamente. Também a gente pode falar disso daqui a pouco. E o DT na educação também tem a ver com esses 4 pilares do futuro, que já era do passado, né? De 96, a gente fala, nossa, mas de 96 ainda estamos falando disso. Estamos falando disso, e isso continua tão fundamental, porque toda a base do socioemocional, as competências socioemocionais que a gente vê hoje, seja na base curricular, nos documentos de OCDE, de tudo que a gente vê, tem a ver com esses 4 pilares. Aprender a aprender, que é o conhecimento, aprender a fazer, colocar o conhecimento em prática, aprender a conviver com as pessoas e aprender a ser quem sou eu na minha fase da vida. Então, o projeto de vida tem a ver com a fase que você está. Você pode ter vários projetos ao longo da sua vida. E isso implica todas as outras 3. Conhecimento, implica a sua experiência prática profissional e implica a convivência, como que as relações que você estabelece. O DT também trabalha esses 4 aspectos ao longo de todo o processo, e a gente consegue visualizar isso. O bacana do DT, quando a gente modela esse pensamento, a gente visualiza esses 4 saberes acontecendo no processo. Edgar Morin é minha grande inspiração, minha grande referência para trabalhar o DT na educação. Acho que vários de vocês conhecem um dos livros, né? Tem vários livros dele. Esse, A Cabeça Bem Feita, ele se inspirou no filósofo francês, Montaigne, para dizer, né? Que dizia, mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. O que adianta a gente encher a pessoa de um monte de conteúdo, transmitir conteúdo, mas o que ela faz com aquilo? Toda a obra do Edgar Morin, a partir dos anos 2000, foi inspirado nesses 4 saberes da Unesco. Então, ele tem os 7 saberes para a aprendizagem do futuro, que, se vocês forem olhar agora, tem tudo a ver com esse futuro ainda. Faz 20 anos, mas é super atual. A Cabeça Bem Feita, e tem vários livros que ele fala dessa reforma do pensamento. A gente não vai mudar a educação se a gente não mudar o nosso pensamento, a forma de ver como a aprendizagem acontece, como a gente planeja a aprendizagem. Um pouco de tecnologia agora. Como que o DT se conecta com a tecnologia? Essas imagens, elas trazem do lado esquerdo um pouco do que seria a expectativa, que a gente pudesse trabalhar a tecnologia num conceito amplo e não como ferramenta. Outro ponto fundamental, não vamos falar de tecnologia como ferramenta. A tecnologia é um outro campo de conhecimento, assim como o design, que traz inovações e traz uma série de ampliações de repertório para a gente. O papelzinho colorido aí é uma tecnologia, não é digital, mas é tecnologia.
A tecnologia digital, a gente não precisa ficar só na carteira com o computador, um por aluno. A gente pode ter um trabalho coletivo, em vez de ter nessa imagem da direita, que a gente vê o quê? O computador substituindo o que era o caderno, o que era o livro didático. Ou na imagem de baixo, uma lousa digital que você tem um estudante lá fazendo uma atividade, todo mundo assistindo. Não adianta a gente mudar o dispositivo se a gente não muda a forma metodológica, o pensamento, como a gente planeja as nossas atividades. Eu gosto muito de trabalhar com memes, não sei vocês. O meme, para mim, é uma linguagem muito contemporânea, jovens adoram os memes, eles permitem que a gente trabalhe diversos temas, com humor, com inteligência. Esses memes foram feitos por jovens do ensino médio, numa das várias oficinas que a gente fez. Esses específicos são de Cariacica, no Espírito Santo. Eles fizeram um meme sobre a escola. O que eles lembravam da escola, como que eles representariam a escola. Isso hoje. Mas se nós fôssemos olhar para esses memes, será que é diferente da nossa época de estudante? O que vocês acham? Falem aqui comigo no chat. Alguma coisa que não tem a ver com a nossa época de estudante? Ou vocês acham que é totalmente a mesma coisa? Que tem várias situações da escola que não muda, né? Tudo a ver, ou seja, os jovens de hoje estão tendo a mesma impressão, as mesmas percepções que nós tínhamos na nossa infância, quando nós estávamos na escola. E isso mostra, assim, tem alguma coisa aí que precisa mudar, né, gente? Tem coisa aí que não está legal, porque tanta coisa mudou, o mundo mudou e a percepção da escola é ainda essa mesma que a gente tinha. Formação de professores é outro aspecto. O que a gente mais conhece de formação de professor é a formato top-down. Geralmente é algum especialista que vem dar uma aula para o grupo de professores, ensinar alguma coisa. E em tecnologia isso acontece muito. Ensinar a usar uma ferramenta, ensinar a usar uma plataforma, ensinar a usar os aplicativos de uma empresa X. Gente, isso não é formação. A formação ela precisa ser libertadora, como já dizia Paulo Freire, não é só para as crianças. Para os professores também, a gente não pode ser dependente de ferramenta, de plataforma, a gente tem que conhecer o que existe, a gente tem que poder trocar experiências com outros professores e ter análise crítica sobre essas ferramentas todas que a gente está usando. Inclusive agora que estão usando os nossos dados. Todas as ferramentas grátis usam nossos dados como modelo de negócio. E é uma coisa de letramento digital que a gente precisa começar a entender e refletir entre pares sobre esse novo contexto. Opa! Espera aí, voltei. Aqui. O que o DT oferece para a educação? Por que é legal a gente conhecer a abordagem e, por meio dessa abordagem, a gente pensar como a gente pode aprimorar ainda mais o que a gente faz? Aquilo que eu falei, como que a gente pode ritualizar as nossas boas práticas? O DT traz um processo divertido, sim, é muito bacana, quem já participou de DT, de oficina de DT sabe, é muito legal estar em grupo, criar alguma coisa, você vê que aquela ideia parecia que não ia dar em nada no começo, aí de repente no final da oficina tem alguma coisa criada, e aquilo foi muito divertido, as trocas são divertidas, a gente aprimora a colaboração, o DT permite isso, permite maneiras efetivas de engajamento dos estudantes, porque você forma grupos e cada grupo tem uma atividade e você permite que os diferentes perfis nos grupos menores, eles possam assumir uma atividade, assumir uma função que nem sempre eles fariam num grupo grande. Autonomia dos educadores. Por que o DT tem a ver com autonomia? Porque o DT é uma prática educacional aberta.
A prática educacional aberta permite que nós, educadores, criemos diversas práticas, diversas metodologias, que sejamos autores. Isso requer muita autonomia. A gente passa a confiar mais na nossa criatividade, aquilo que, criatividade são os gênios. Não. Todo mundo nasce criativo, graças à neurociência, que agora está provando e falando disso, que a mente, o cérebro tem uma plasticidade, ou seja, a gente pode aprender sempre ao longo da vida, e a criatividade está na busca que a gente faz, quando a gente se informa, quando a gente se interessa pela como as coisas funcionam, todo mundo pode ser criativo. E quando a gente troca ideias, mais ainda que essa criatividade aflorece. E o DT também propicia a gente pensar em processos, em projetos que a gente possa fazer, até na gente como indivíduo, nós mesmos podemos usar o DT na nossa vida, mas isso é uma outra palestra para um outro dia. Para a sala de aula, como que a gente pode usar o DT no nosso componente curricular, no que a gente precisa trabalhar ali com os nossos alunos, de uma forma integrada na escola toda, num projeto político-pedagógico da escola, na comunidade, a gente pode envolver a comunidade, quando a gente faz reuniões com as famílias, a gente pode fazer um processo de DT também nessa. Eu não vou falar desse slide específico, vocês vão encontrar isso no curso, como o DT se relaciona com cada uma das 10 competências da BNCC. Vocês vão entrar lá no curso, vocês vão ver, está bem detalhadinho. Eu não vou falar todos esses dois, são 2 slides, senão não ia dar tempo da gente conversar aqui, mas vale muito a pena vocês acessarem, participarem do curso e verem lá como que o DT se relaciona com as habilidades, com as competências. Todas elas têm relação com o DT. O material, falei para vocês também podem acessar pelo curso ou diretamente pelo DT para Educadores, vocês podem baixar, é um material aberto, tem uma licença aberta, então pode distribuir, pode encadernar, pode, o que vocês quiserem, pode fazer. O ciclo do DT, gente, o DT começa, ele tem um processo, né? Lembra que eu falei de empatia, colaboração e experimentação? No DT para Educadores, esses 3 princípios foram detalhados em 5. Então, a gente tem a descoberta como a fase da empatia, descoberta e interpretação. A gente busca os dados e a gente interpreta os dados. Tem a ideação, que é quando a gente vai colaborar e fazer a ideia acontecer, né? Tentar achar uma solução, uma ideia. A gente experimenta essa ideia e depois a gente analisa. A gente chama de evolução, que não é uma avaliação se deu certo ou deu errado, mas é uma evolução no sentido de aprimoramento. E esse gráfico abre, vejam vocês que o gráfico é maior no começo, né? Ele tem uma divergência, porque divergente, na verdade, não é divergência, divergente. Quanto mais informações, melhor. Aí ele vai diminuindo para se tornar mais convergente, para a gente fazer escolhas para o processo de DT acontecer. Lá no curso, vocês vão ver também que na educação a gente pode organizar os nossos desafios, os vários desafios, em 4 categorias. Tem desafios que têm a ver com o currículo, desafios que têm a ver com os espaços que a gente tem, se é sala de aula, se é fora da sala de aula, se é comunidade, como que a gente se apropria dos espaços, as ferramentas, que ferramentas a gente tem, que recursos a gente tem que a gente pode usar no processo. E também tem a ver com os sistemas, que é a gestão. Como que o DT pode aprimorar os processos de gestão de uma escola, de uma secretaria de educação, por exemplo. O DT é fundamental ter um grupo. Para a gente fazer um processo de DT, é fundamental que esse grupo se organize, que esse grupo exista. Normalmente, a gente fazia, até antes da pandemia, o DT sempre presencialmente. Agora, a gente está fazendo também o DT remotamente. E é possível fazer porque, como eu falei, a gente não depende do post-it, a gente não depende de um material. A gente depende da abordagem que está dentro da gente. Como a gente cria um novo processo, mesmo no remoto. É possível? Claro que é possível.
Um desafio, então, formei o grupo, eu preciso de um desafio. Como que eu chego nesse desafio? O desafio, gente, a gente parte desse princípio. Eu estou numa situação que tem uma característica X. Aí eu tenho vários problemas que eu tenho que enfrentar para chegar numa outra situação melhor que aquela da onde eu estava. Então, por exemplo, o mote poderia ser o ensino remoto durante a pandemia. Não é um problema, é um mote. Por quê? Porque dentro desse mote tem N problemas. Tem problema de conexão dos estudantes, tem problema de formação de como atuar no online, tem problema de que recursos eu vou escolher porque tem direito autoral. Tem uma série de problemas que eu vou escolher qual é aquele que eu vou atuar para, no meu grupo, buscar uma solução possível. Para a gente construir isso, a gente costuma fazer uma matriz do desafio. Vocês vão ver lá, está bem mais bonitinha, diagramada, é um layout bem mais legal lá no curso. A gente tem um lado que são as inspirações, ou então os sonhos, o que a gente desejaria que acontecesse nessa situação de ensino remoto de pandemia. Por exemplo, o que seria incrível que acontecesse? Desde que todo mundo tivesse conexão, desde que todo mundo tivesse acesso a plataformas públicas, desde que os professores soubessem trabalhar remotamente tão bem quanto sabem trabalhar no presencial, por exemplo. E tem também os entraves. Entraves, nossa, gente, querem falar um pouco? Entraves da educação, do ensino remoto na pandemia. Falem um pouco aí, tem um monte de entraves. Citei alguns aqui. Quem quer falar alguma aí? Conexão, o que mais, gente? Acesso à internet, limitação da rede, estar em casa com a família, né? Cuidar dos filhos enquanto dá aula, o barulho da rua, atenção dos estudantes. Nossa, um monte de entrave nessa situação, problema que é o mote. Então, vejam, não é em si o nosso desafio, é o problema. O aluno não abre, ótimo. Situação socioeconômica da família, N entraves. Por que a gente olha a inspiração e o entrave, ou o sonho e o pesadelo? Por que a gente olha esses dois lados? Porque se a gente só olhar o sonho, ou a inspiração, aquilo que a gente deseja, e não considerar os problemas, os entraves, a gente vai acabar caindo na ingenuidade, a gente vai criar uma solução que não vai dar mesmo certo, porque a gente não considerou o problema, a caixa. Lembra que eu falei? Qual é a caixa dessa situação? Essa caixa pode ser tanto os entraves, pode ser os problemas, é o cachorro do vizinho. Nem me fale que várias lives que eu fiz tinham os latidos aqui dos cachorros. E os entraves a gente olha porque, se a gente só olhar para os problemas, a gente também vai achar, a gente paralisa, não dá para fazer nada, só tem problema, tem mil coisas. Não, não dá para ser uma coisa nem outra. Essa polarização de sonho e pesadelo, de inspiração e entrave, ela serve para a gente entender a situação problema e, a partir disso, a gente escolher o que é prioritário naquele momento e criar um desafio. Como podemos organizar um trabalho pedagógico efetivo com crianças da educação infantil, considerando as famílias, enfim. Esse desafio, podem ser vários desafios. Cada quadro desse gera vários desafios, mas aí cabe ao grupo escolher um com o qual ele vai trabalhar naquele momento. Aí a gente tem também que lembrar, feito o desafio, o que normalmente a gente quer fazer? A gente quer solucionar, quer achar a solução. Mas não, a gente primeiro vai ter que ver com quem esse desafio fala, quem são as pessoas envolvidas nesse desafio, para só então a gente pensar em solucionar. E como que a gente vê as pessoas envolvidas no desafio? A gente vai para a descoberta. A gente vai entender aquela conexão, aquela empatia, né? Olha eu trazendo os memes de novo. Eu gosto dos memes porque os memes falam dessa conexão no mundo de hoje. A gente está do lado e falando por computador, né? Agora, então, a gente não está muito do lado, a gente tem que falar mesmo pelo computador. Mas numa situação sem pandemia, muitas vezes isso acontece. Outra coisa que acontece é isso, vamos marcar um dia para a gente sair e ficar mexendo no celular? Será que essa conexão ela acontece só no presencial? Ou a gente está conectado
conectado, a gente é conectado ou está conectado, ou depende das situações. E a outro ponto aqui da conexão, essa foto que já vocês devem ter visto, saiu em várias situações aí nas redes sociais, porque muito se atribui ao celular. Ah, o celular é o nosso problema agora, ninguém se conecta por causa do celular. Mas essa foto aí do, sei lá, de século XVIII ou começo do século XIX, os homens lendo jornal, cada um no seu quadradinho ali, no seu trechinho, sem nenhuma conexão. Então, a conexão também não pode ser atribuída, o problema da não conexão não pode ser atribuída ao dispositivo, ao fato da gente estar online agora e ninguém mais se conecta de fato empaticamente. Não é isso, é uma intencionalidade, a gente precisa querer se conectar. Recomendo muito esse filme do Divertidamente, Inside Out, que é um filme que ganhou o Oscar, acho que em 2018, se não me engano, de melhor animação. Vale muito a pena para entender como que a empatia acontece, é um filme que coloca as emoções como personagens, muito legal, dá para ver com crianças, sem crianças, muito legal esse filme, recomendo muito. Essa exposição também, que teve em São Paulo, foi uma exposição baseada no Museu da Empatia de Londres, que você ia lá dentro dessa caixa de sapatos gigante, escolhia um sapato, calçava esse sapato e colocava um fone de ouvido para ouvir a história da vida da pessoa naquele sapato enquanto você caminhava. Foi uma exposição, uma instalação que teve aqui em São Paulo, e ela também conta muito disso, como é estar no lugar da pessoa, né? Entender o ponto de vista da pessoa tem a ver com a escuta que a gente faz. Lá no DP, no curso de DP, vocês vão encontrar também as características de uma pessoa empática, como que a gente pode se perceber mais empático a partir dessas características, não vou falar de todas aqui. Também tem a ver com construir uma persona, um mapa da empatia. Por exemplo, gente, se a educação brasileira fosse uma persona, o que ela ia pensar? O que vocês acham que ela pensa e sente? Pode ser uma palavra aí. O que a educação brasileira sente? Não é o que você acha da educação brasileira, mas se ela fosse uma persona, o que vocês acham que ela sentiria hoje? Quem arrisca? Vergonha, maltratada, angústia, desalento. É isso aí, vocês já pegaram o cerne da história. É a gente entender a situação da persona que representa um todo. A persona não é uma pessoa só, mas ela é um conjunto de pessoas que estão envolvidas naquele determinado mote, naquele desafio. O mote que eu estou dando de exemplo é o ensino na pandemia, e a gente fez aqui a persona da educação brasileira. A partir dessa persona, da gente mergulhar nos sentimentos dela, no que ela vê, no que ela escuta, no que ela fala, no que ela fala. Essa fala, no caso de uma instituição, pode ser por meio dos projetos de lei, pode ser por meio da BNCC, de tudo isso que a gente está vendo, de novo ensino médio, né? Ela fala com a gente, porque tem novos documentos que vão permear o processo, né? Os novos currículos, enfim. E ela também tem desejos, ela também tem medos. Então, esse é um mergulho na persona que a gente precisa fazer antes de buscar a solução. Aí a gente interpreta esses dados e vai para a ideação. Na ideação, a gente usa muito uma coisa que as crianças fazem, que é o e se. E se a gente criasse tal coisa? E se a gente brincasse de tal coisa? Criança faz muito isso nas brincadeiras. E esse e se pode ser tanto um momento silencioso, individual, que a gente considerou o desafio, considerou as pessoas envolvidas, agora a gente vai pensar em possíveis soluções e depois compartilhar essas soluções com o nosso grupo. Por isso que tem essa ideação silenciosa e depois o compartilhamento de ideias. Compartilhamos ideias, chegamos a uma ideia e vamos experimentar essa ideia. O que é experimentar? É construir da vida a ideia. É construir alguma coisa tangível que a gente demonstre como essa ideia pode funcionar.
E para isso, a gente usa diversos materiais, a gente pode criar infográficos, a gente usa bonecos, materiais de montagem, a gente usa dramatização, a gente pode usar alguma coisa feita no material digital. Tem muitos tipos, ó, isso é tudo massinha, massinha, é tão legal criar protótipo com massinha, colocar um celular no meio do protótipo. Isso tudo tem uma ideia acontecendo. O protótipo faz com que as outras pessoas visualizem a sua ideia. Por isso que é muito, e claro, por chamar protótipo, essa ideia vai receber feedback e vai ser constantemente aprimorada. Então vamos lá. Para a gente ser um design thinker, começar a pensar a partir desse pensamento do design, precisa ter um senso crítico e flexível com mudança. Nada estou falando aqui, ó, gente, nada um desses itens é fácil, mas é um exercício constante. Ter empatia pela atitude das pessoas e comportamento das pessoas. Ser paciente quando a gente está dentro de um ambiente cheio de problemas e não desistir rápido, mas esperar que a pergunta certa vai ter uma hora para ser feita, aí os desafios vão ser identificados. Ter espírito colaborativo para trabalhar em grupo, para acreditar que as melhores soluções elas vêm do conjunto de ideias que surgem e considerar o erro como parte integrante do processo. Soluções não são prontas, elas vão ser constantemente aprimoradas. E a evolução significa que eu gosto muito também desse meme aí, dessa charge, esqueci o nome do personagem, gente, é o Minduim, né, do Snoopy, isso aí. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Vejamos o que nós estamos agora vivendo. Quantas novas perguntas a gente precisa fazer, porque a vida mudou, a situação mudou, o contexto é outro. E isso é permanente no DT. Então, não tem uma coisa acabada. A gente está sempre aprimorando, sempre criando, sempre tendo novos desafios para buscar soluções. E nenhum de nós é tão inteligente como todos nós juntos. Isso é fundamental para a gente buscar sempre colaborar e criar coisas de forma coletiva. Sugestões de leituras, eventos de design pelo mundo. Vocês vão poder acessar aqui essa apresentação, acho que o Iago compartilha com vocês. Mas a gente, ó, alguém lembrou do mundo VUCA, é isso mesmo. É isso, a gente está nesse mundo volátil, incerto e tudo mais. Agora, Iago, você quer me ajudar aqui a voltar? Não sei se a gente abre perguntas que chegaram aqui pelo chat. O Iago colocou aqui todos os links já que estão na apresentação no chat para vocês. A gente pode conversar um pouco, se alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta. Vocês vão poder ver mais detalhes lá no curso. Legal. Priscila, só pedir licença aqui antes. Não sei, teve um pessoal que entrou meio atrasado. Eu vou passar só as telas do curso aqui, da inscrição. Tá bom. Acho que não. Deixa eu só tomar o. Lembrando, gente, que esse assunto aqui de DT na educação é um curso da escola virtual, tá? Para quem não conhece, o link direto é só acessar lá. Se vocês acessarem pelo site da escola virtual também tem esse bannerzinho, é só ir clicando aqui no próximo, que vocês vão chegar nessa tela do Design Thinking para educadores e se matricular. Tem aqui na página do curso, tem algumas outras informações também para vocês verem o conteúdo, carga horária, enfim, tá tudo lá. Quem gostou da palestra aí, tem intenção de se aprofundar um pouco mais no tema. Bom, então é isso. Obrigado aí todo mundo que participou, que está aqui com a gente até o final. Né, quem está assistindo essa gravação também, muito obrigado. Se você não recebe convite dos nossos eventos, né, se você não participa online das lives aí, eu recomendo que vocês acessem nosso site eventos.fb.org.br, se cadastre lá na nossa newsletter para receber os convites por e-mail e fique de olho aí tanto na agenda no site quanto aqui, né, se você está assistindo pelo YouTube, aqui na lista de reprodução do canal da Fundação Bradesco, a gente sempre vai estar postando vídeo novo dos eventos que a gente faz, sempre trazendo um tema novo aí, com um profissional bem
gabaritado aí do mercado para vocês de forma totalmente gratuita. E é isso, obrigado a todo mundo mais uma vez e até o próximo evento.